Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024. As próximas horas poderão ser decisivas para a paz mundial e para o destino da humanidade. À medida em que o planeta Marte ruma pelo signo de Capricórnio em direção a fazer uma conjunção com Plutão entre o dia 13 e 14 de fevereiro, as coisas podem ficar muito tensas no mundo. Os Estados Unidos podem atacar o Irã a qualquer momento. Isso não sou eu que estou falando, é o que está na Reuters, na CNN, as agências internacionais estão noticiando a reunião que o Biden teve com os seus assessores militares, vestido inclusive fardado, à la Zelensky, e ele anunciou essa possibilidade de fazer um ataque nas próximas horas ao Irã. Até então, os ataques que vêm acontecendo às posições iranianas se dão em bases que o Irã tem na Síria, Iraque e regiões ali que podem servir como suprimento de forças para o Hezbollah. Nós vimos que em 2020, em janeiro de 2020, houve o ataque que matou o general Soleimani e isso gerou tamanha comoção, mas o que se predica agora é que os Estados Unidos vão fazer um ataque em solo iraniano, o que significa uma declaração de guerra e uma guerra aberta entre os dois países que Estados Unidos tem armamento nuclear, Irã existe aquela controvérsia se tem ou não tem armamento nuclear. Podemos estar diante de uma conflagração nos próximos minutos, nas próximas horas, entre duas potências nucleares que podem transformar o Oriente Médio, que já está em guerra por conta da Palestina, por conta da Síria. Isso pode transformar o Oriente Médio numa região apocalíptica, minimamente apocalíptica. Essas notícias estão sendo dadas aí nos portais internacionais, são as agências do Ocidente que estão afirmando que o alto comando militar dos Estados Unidos está preparando um ataque em solo do Irã. Nós não sabemos a localidade, nós não sabemos a extensão, até porque tudo isso é segredo militar. Mas o fato é que qualquer movimento dos Estados Unidos nas próximas horas ou até nos próximos minutos poderão causar uma comoção mundial e pode elevar o status da guerra no Oriente Médio para um patamar definitivo, um patamar catastrófico e que vai envolver a todos nós. Porque uma guerra, se partir para o nível nuclear, e existe esse perigo sempre, né, nós poderemos colocar toda a humanidade em risco e a civilização em estado de total deterioração. Isso tudo se dá nesse momento em que eu já avisei lá atrás que Marte já está exaltado, Marte está no signo de Capricórnio, Capricórnio é o signo de exaltação de Marte, quando a energia marciana transborda, ela vai além dos seus limites, né? E isso pode trazer aí guerras, ataques e tudo mais. E logo depois, assim que ela sai, assim que Marte sai de Capricórnio, ele já se encontra numa conjunção com Plutão, que também acabou de entrar no signo de Aquário. Isso tudo vai acontecer, esse encontro de Marte e Plutão acontece entre os dias 13 e 14 de fevereiro. Mas nós vamos sentir a tensão crescente deste movimento astrológico ao longo da primeira quinzena de fevereiro. E logo amanhã eu vou lançar as previsões para o mês de fevereiro, onde nós vamos tratar desses assuntos. Por hora, nós vamos analisar o mapa astrológico do Irã, o mapa astrológico dos Estados Unidos e como toda essa movimentação astrológica está mexendo ali para nos dar algum indicativo sobre a possibilidade real de Estados Unidos e Irã entrarem num confronto aberto. Acompanhe aqui comigo. Vamos começar analisando o mapa do Irã, né, que é usado o mapa na astrologia mundial, o mapa que tem a ver com a formação da República Islâmica, lá com a Revolução Islâmica de 1979. Então esse é o mapa usado pelos astrólogos mundiais para o Irã.
O que está acontecendo aqui? Aqui fora você tem os planetas hoje circulando. Marte está aqui, ó, ele está se aproximando de fazer uma conjunção. Em fevereiro ele vai se encontrar com Plutão aqui. E aí, gente, a coisa vai ferver. Só que Marte acabou de fazer uma quadratura com o Plutão do Irã. Isso é muito grave, gente. É um dos aspectos mais tinhosos, um dos aspectos mais destrutivos que nós podemos ver. Então, uma força bélica exterior, que representa Marte, causando destruição e morte, que é o que representa Plutão. Como se não bastasse isso, o nó do sul, que representa reminiscências do passado, karma, vamos dizer assim, né, numa linguagem um pouco mais comum, do senso comum, né, o karma coletivo, sendo colocado aqui o passado, né, o nó do sul se encontrando com Plutão aqui, já que o nodo anda de forma retrógrada, então logo ele se encontra com o Plutão do Irã e esse Marte fazendo essa quadratura aqui. Ou seja, para o Irã é um aspecto muito difícil, um aspecto de destruição e morte, tá? Então vemos aqui um perigo muito sério de que algo possa acontecer nas próximas horas. E como a Lua está arrumando para cá, ó, certo? Na virada do dia 31 para o dia 1º de fevereiro, a Lua se encontra com o nó do sul, se encontra com o Plutão do mapa do Irã nessa quadratura, ativando essa quadratura. Então, se existe alguma possibilidade de ação, ela pode acontecer realmente nas próximas horas. Ela pode acontecer nas próximas horas à medida em que a Lua avança pelo signo de Libra e vai ativar essa quadratura aqui, já nesses 2 últimos dias de janeiro e começo de fevereiro. Então, a situação do mapa do Irã é tensa, é complicada, tá? É muito sério o que nós estamos vendo aqui. O Saturno, num caminho um pouco mais lento, nos próximos meses, vai atingir o nodo norte em Peixes aqui do Irã. Isso pode ter uma reformulação de forças políticas dentro do país. Seja para se reorientar por conta de um ataque ou até de uma guerra que esteja em andamento, seja porque a sua estrutura foi destruída e o governo destronado e substituído por algum outro, tá? Então, nós temos aqui um perigo de ocorrência de algo sério, né? E logo depois o Saturno também já faz uma conjunção com o Marte do Irã. Então, para esses próximos dias, a situação já está tensa e ela continua com desdobramentos pelos próximos meses com o trânsito de Saturno pelo signo de Peixes, tá? Então tá aqui o mapa do Irã. Agora vamos falar do mapa dos Estados Unidos. Aqui nós temos o mapa dos Estados Unidos, que também é utilizado pelos astrólogos mundiais. E o que nós vemos aqui? A mesma formação, lembra que eu mostrei para vocês no mapa do Irã, que o nó do sul está se dirigindo para se encontrar com o Plutão do Irã, também está se dirigindo para se encontrar mais lá na frente com o Saturno dos Estados Unidos. Então, tanto Irã quanto os Estados Unidos estão conectados no mesmo fio de destino e eles vão passar pelas mesmas situações, as mesmas dinâmicas. Há uma simbiose perigosa e kármica, já que envolve o nó do sul. Além do que, Marte, né, que está aqui no seu trânsito por Capricórnio, se dirigindo a fazer a conjunção com Plutão, que vai fazer entre o dia 13 e 14 de fevereiro, ele está começando a fazer uma oposição com o Mercúrio de casa 8, que é uma casa de destruição e morte, tá? Mercúrio é regente de Gêmeos, Gêmeos que rege a casa 7, que é a casa dos inimigos declarados, aliados e inimigos declarados, tá? Onde os Estados Unidos já tem o Marte aqui, né? Que mostra essa disposição sempre de estar brigando com os outros, é o xerife do mundo, a polícia do mundo, né? O valentão que vai invadindo, atacando, fazendo, acontecendo. Essa característica, a casa 7 na astrologia mundial representa tanto os aliados como aqueles inimigos declarados. Diferente da casa 12, que representa inimigos ocultos, né? Aqueles inimigos que nos atacam, nós não sabemos quem são. Aqui não, é o inimigo declarado dentro da astrologia mundial. E Marte está aqui, está em Gêmeos, e veja que o regente de Gêmeos, que é o regente da casa, que é o regente de Marte, está sofrendo uma
oposição de Marte e no momento em que ele também estava em conjunção com o próprio Mercúrio. Então há um tom mercurial muito grande nessa questão aí, tá? Pode ser, pelo tom mercurial, isso faz com que a fala se exalte mais do que as ações, tá? Então pode ter um caráter mais de bravata num primeiro momento, que não venha se manifestar numa ação direta agora, tá? Mas isso é uma hipótese aqui olhando pelo tom mercurial dessa situação para os Estados Unidos. E depois a gente vai comentar um pouquinho por que poderia ir para este caminho, tá? A questão é que o Marte no seu trânsito vai seguir aqui e vai se encontrar com o Plutão também dos Estados Unidos e depois logo com o Plutão que já está em Aquário. Então há um encontro duplo de Plutão, tanto do mapa natal dos Estados Unidos quanto o Plutão que está no céu no momento, até porque ainda voga esse retorno de Plutão, embora ele já esteja em Aquário, mas eles estão numa orbe aqui que a gente considera de conjunção e Marte vai ativar isso daqui, tá? E que pode trazer também desdobramentos internos dos Estados Unidos. Então, esse mapa aqui pode se referir tanto ao inimigo declarado externo, como uma mexida maior por conta do inimigo interno nos Estados Unidos, já que se fala tanto da possibilidade de guerra civil no país. E aí isso implica em outros movimentos que podem até, vamos dizer assim, impedir ou inviabilizar uma ação direta contra o Irã para ter que se voltar forças para resolver problemas internos. Bom, os Estados Unidos, nessa crise toda do Oriente Médio, eles fizeram vários movimentos e tudo chamava o Irã para o combate, né? Os Estados Unidos queria que o Irã entrasse em defesa direta do povo palestino e entrasse na guerra, e o Irã se manteve na sua retaguarda. E os movimentos mais assim, contundentes que o Irã fez não foi nem por meio dele, mas por meio do Nasrallah, chefe do Hezbollah lá no Líbano, já que o Hezbollah é um braço alimentado pela Guarda Republicana do Irã. Mas o Irã não entrou na guerra, né? E os Estados Unidos fizeram, e Israel também, para atrair o Irã e ir para a guerra de todas as guerras. Irã se manteve. Agora me parece que os Estados Unidos não têm mais o que fazer a não ser fazer o Irã entrar na guerra da forma que não teria como ele evitar, que é os próprios Estados Unidos fazerem esse ataque no solo iraniano, tá? Então, essa é a questão geopolítica internacional que está acontecendo. Agora vamos virar a medalha para o outro lado e vamos ver as razões por trás das razões, né? Isso acontece no momento em que o Trump está praticamente já consagrado como candidato republicano. E as pesquisas mostram que ele está já na frente, aí, cerca de 6, 8 pontos à frente do Biden, com possibilidades grandíssimas de ser eleito novamente para a presidência dos Estados Unidos. E isso para o campo democrata, né, que tem toda uma outra orientação. Vamos pensar o seguinte, né, os democratas veem Putin como demônio na face da terra, né? E o Trump não. Inclusive o Trump tem boas relações com o Putin, inclusive ele já falou que uma vez eleito ele retira o apoio ali da Ucrânia e acaba com aquela história toda ali. Então, o medo do establishment que está ali instalado nos Estados Unidos é o desmonte do aparato de guerra que a gente sabe que existe para alimentar os trilhardários da indústria bélica, tá? O Trump é uma outra problemática, porque o Trump vai fazer movimentos para alimentar o banditismo ao qual ele representa. Então é triste ver os Estados Unidos numa situação em que ele tem que escolher entre Lúcifer e Satanás, né? É uma coisa complicada isso, porque são duas facções igualmente perniciosas, malignas, que uma já está no poder, tentando se manter, e o outro está tentando voltar, né? E os Estados Unidos vendido nessa polarização maligna que está no país. Isso tem reforçado os embates, isso tem criado controvérsias internas, como o que aconteceu agora do Texas, do governador do Texas conseguir reunir 25 governadores contra Biden. Esse racha interno no país
essa perspectiva, essa profecia sombria que paira sobre o país da possibilidade de uma guerra civil, ela me parece não só uma ficção, né, uma alucinação coletiva, mas me parece algo que está começando a ganhar substância e que pode se tornar não só apenas um filme de Hollywood que está para estrear aí, mas realidade de fato nos Estados Unidos. Então é óbvio que o establishment democrata vai fazer alguma coisa. Ele não vai deixar as coisas se degringolarem e perder isso de uma certa forma. Então eles vão para algum movimento mais agressivo, um movimento muito mais contundente. E lógico que atacar o Irã seria a coisa mais óbvia no momento, é o que eles têm em mãos, já que eles não podem confrontar diretamente a China ainda. Ainda não existem elementos plugados, preparados para se elevar o caos para a região ali envolvendo Taiwan, né? Então, o que é mais comum, o que é mais fácil? Atacar o Irã, embora isso seja bastante temerário e eles sabem disso. Mas o movimento está nesse sentido. Nós vamos aguardar as próximas horas o que vai acontecer, né? Se isso é apenas uma movimentação, essa farda lá Zelensky que o Biden usou para ir na reunião do comando militar, se essas falas são bravatas, são coisas para esquentar a sua imagem interna em função de um Trump que está crescendo aí praticamente inexorável em relação às eleições, tá? Ou se isso realmente representa um ataque. Os astros mostram que a coisa vai ferver. Tá? Se vai ser exatamente numa guerra com o Irã, tudo leva a crer, pelo menos pelas disposições, pelo que está sendo noticiado na CNN, na Reuters, não sou eu que estou falando, são essas agências que estão dizendo que os Estados Unidos vão se lançar um ataque aberto ao Irã, né? Então a gente vai aguardar isso, a gente vai aguardar o que pode surgir disso, mas os astros estão mostrando, como vocês viram, a partir dessa primeira quinzena de fevereiro, uma situação mais contundente, mais agressiva, mais perigosa no mundo. Tá? E Marte vai se encontrar com Plutão já em Aquário, coisa que não acontece desde o século XVIII. Então nós vamos ver uma energia que para a nossa geração é inédita, né? E isso vai mexer muito com o mundo, com as coisas aqui. Tá? Até porque temos pontos bastante complicados de violência, de guerra, de agressão, de trevas, né? Já que Plutão representa as próprias forças trevosas. Nós poderemos ver ataques agressivos e poderemos ver também atentados a líderes políticos que podem inclusive perder a vida, seja no embate geopolítico, seja por conta de disputas de poder. Isso pode movimentar muito as coisas. O mês de fevereiro promete. Amanhã eu vou fazer um vídeo específico sobre as previsões para fevereiro. Por hora é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.